1 Coríntios, capítulo 5. Deixa eu achar aqui a minha. Nós estamos aqui pregando uma série sobre um curso de membros. Para aquelas pessoas que querem se tornar membros de nossa igreja, você precisa ouvir essas pregações. E para você que já é membro, não tem problema, você pode rever se você quer continuar. Porque, por exemplo, essa palavra aqui é nova, mas na realidade a gente já tem tentado praticar isso aqui, mas agora apenas conseguimos organizar de uma maneira mais clara e para transmitir aqui para os irmãos. O nome da pregação de hoje é Disciplina Bíblica. Deixa eu só... Alan, tá me ouvindo bem, Barbosa? Aí atrás está alto, não? Não? Tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. O texto aqui vai servir de base para quase tudo que eu vou falar. Vou usar, obviamente, alguns outros textos, mas basicamente é 1 Coríntios 5 a nossa referência. Vamos lá. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Paulo está dizendo que havia um pecado tão horrível no meio da igreja, que nem mesmo entre os ímpios aquilo era comum. Realmente não é. Um homem meter chifre no próprio pai não é comum. Um homem trair o próprio pai não é comum. Ele estava saindo com a madrasta. E Paulo diz, olha, gente, nem entre aqueles imorais dos romanos e dos gregos há isso. E olha o que está acontecendo aí. Isso então já nos dá a ideia que mesmo uma igreja que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo, pode surgir coisas bem feias e cabeludas. O que vai nos diferenciar é como nós lidamos com isso. Se há disciplina ou não. Se nós tentamos restabelecer as pessoas ou não. E em alguns casos, em relação àquelas pessoas que não querem se arrepender, elas deverão até ser expulsas da igreja. Esse é o tema de Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Vamos continuar. Verso 2. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Ele está dizendo, olha, esse rapaz deve ser retirado do meio de vocês. Eu vou pregar isso porque hoje praticamente inexiste isso aqui, em grande parte das igrejas. Não há disciplina bíblica. As pessoas nunca são repreendidas, mesmo que vivam em pecado. Porque a ideia não é conservar uma igreja pura para o Senhor Jesus, mas sim uma igreja grande, custe o que custar. E esse não é o padrão bíblico. Não é. Verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, e entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A interpretação mais provável aqui ele está dizendo o seguinte, que esse cara seja expulso. E o capeta agora é que vai cuidar dele. E a ideia de destruição da carne podia ser alguma coisa no sentido, esse cara vai morrer. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Mas vamos lá, verso 6. Não é boa a vossa jactância, ou seja, o orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouco de fermento contamina toda a massa. Esse é o argumento dele. Para dizer, por que nós temos que ter disciplina na igreja? Para que a pureza seja conservada. Para que outros não sigam o mau exemplo. Verso 7. Lançai fora. Agora ele usa um segundo verbo para falar sobre excomungar alguém. Expulsar alguém da igreja. Primeiro ele diz, tirai do vosso meio. Agora ele está usando uma linguagem figurada. Lance o fermento. O fermento era o pecado. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Lembra da Páscoa que era celebrada com pães asmos, pães sem fermento? O fermento é um símbolo do pecado, neste contexto aqui.
Verso 8. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, ou seja, cristão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Não sentem nem para comer com essas pessoas, diz Paulo. É um pouco diferente, eu sei, do que a gente está acostumado a ouvir, da nossa geração Paz e Amor, que mais se parece com o movimento hippie do que com a Escritura. E na realidade, isso aqui é que é o amor. O que esses pastores fazem de não repreender suas ovelhas, de não disciplinar o seu rebanho, isso não é amor. Isso aqui que Paulo está fazendo é amor. É que nós não estamos acostumados a um amor desse tipo, não é? Um amor que às vezes expulsa alguém, mas isso aqui é amor. Nós não estamos mais acostumados com a ideia de um amor que pega uma vara e taca no moleque, não é? Porque nós estamos sendo convencidos a cada dia de que tudo isso não é amor. Mas não é verdade. Deus é amor. E aqui, 1 Coríntios capítulo 5, é a descrição do amor de Deus pelo seu povo. Verso 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai. E aqui é a terceira vez que ele usa esse verbo. Um verbo relacionado a retirar alguém da igreja. E aqui é o mais incisivo e explícito de todos. Expulsai. Expulsai dentre vós o malfeitor. Uma igreja verdadeira, disse João Calvino, é marcada por três coisas. Primeiro, ela prega genuinamente a palavra de Deus. Segundo, ela pratica a ceia e o batismo. E terceiro, ela pratica a disciplina bíblica. Que em alguns casos extremos, depois de termos tentado tudo, de ensinado, amado, tido misericórdia, mesmo assim não há arrependimento, em último caso até expulsar a pessoa da igreja. Isso é disciplina bíblica. E Calvino diz, esta é uma das marcas de uma igreja verdadeira. Então, com base nisso, é fato que nós concluímos que as inúmeras igrejas de hoje não são verdadeiras. Por quê? Porque não praticam disciplina bíblica. A disciplina bíblica visa ajudar no crescimento das ovelhas, restaurar os faltosos e, em último caso, depois de tentar tudo, até expulsar aquele que decididamente insiste em viver em pecado. Um pastor verdadeiro não confronta o pecado apenas do púlpito, mas também de sua sala, quando em alguns momentos precisa repreender os membros e em alguns casos mais extremos até expulsar algumas pessoas da igreja, em conjunto com o presbitério, obviamente. Então isso aqui é muito fundamental para nós, porque nós vivemos em uma cultura que não aceita repreensão. E este é um dos motivos que as pessoas não frequentam mais igrejas. Esse é um dos motivos que, pelo menos a igreja verdadeira, onde haverá disciplina. As pessoas não aceitam disciplina. Nós fomos criados, a nossa geração, chamando o nosso pai de velho, a nossa mãe de coisa, de você. E obviamente essas pessoas vêm para a igreja e elas não aceitam nenhum tipo de repreensão. Por conta dessa cultura maligna e demoníaca que nós estamos inseridos. Inclusive, esses dias, eu ouvi uma pessoa falando assim, eu não vou mais participar daquela escolinha lá de futebol. Um pai, né? Meu filho não vai mais participar de lá, uma ótima escolinha. Eu falei, por quê? Aí ele contou lá o que o professor havia feito, e talvez o professor até realmente errou, mas uma estupidez, uma bobeira, porque o professor o havia repreendido. E esse cara era meio louco, para falar a verdade. Então eu nem sei se o professor estava realmente errado, mas eu sei que ele tinha maior amizade com o professor.
A maior amizade, 6 anos lá com o professor. O único dia que o professor o repreendeu, ele ficou magoadinho. É um bebê. É uma criança. Um leve desconforto. Pronto. Aí ele trocou e foi para um outro lugar, que com certeza não era tão bom quanto onde ele estava. Mas este é o mundo que nós vivemos. As crianças retrucam aos pais. E você foi criado nessa cultura. Você foi criado nessa cultura. Então, não pense que essa cultura de rebeldia, de ser independente, não está aí no meu e no seu coração. Está sim. Está sim. O espírito de rebeldia, de sermos rebeldes, de não nos submetermos a alguém, está presente em nós. Um dia meu filho notou que eu era o pastor, líder na igreja, das outras igrejas também. E aí ele chegou, mas pai, mas quem, o senhor que manda lá na igreja, mas quem que manda no senhor? Eu falei, todo mundo. Todo mundo. Esses dias mesmo tivemos a nossa reunião de liderança, aí o irmão falou, pastor, você me xingou lá na frente dos outros, aquele dia, eu precisava, carnal, brincadeira, isso ele não falou. Pastor, você está errado. Eu falei, estou mesmo, me perdoa. Se eu preciso ser repreendido, se eu preciso de pessoas que me ajudem em minhas falhas, por que algumas pessoas acham que vão crescer sem nunca serem disciplinadas? Por isso, quando surge o grupo do desigrejado, o desigrejado alega, não, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de igreja, desculpa. O desigrejado diz, eu creio em Cristo, mas eu não creio na igreja, não preciso de igreja, não preciso frequentar um lugar de culto. Como, por exemplo, ele cumpre Mateus 18? Mateus 18 diz, se um irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas. Se ele não ouvir as 2 testemunhas, leva o caso à igreja. Se ele não ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Como alguém que é um desigrejado, que fica na casa dele sozinho, pode cumprir Mateus 18? Como ele pode cumprir Mateus 18? E outra coisa, ele alega então que ele não precisa jamais ser repreendido, ele é tão especial assim, que ele não precisa, ele tem um contato íntimo com Deus, direto com Deus, ele não precisa de outras pessoas que o ajudem em sua caminhada espiritual, que às vezes lhe digam, meu querido, isso não é roupa de crente, meu querido, isso não é fala de crente, minha irmãzinha, essa roupa não é adequada a um cristão. Ele acha que sozinho, ele é um super crente, um zorro da fé. Não há casamento com uma pessoa só. Também não há cristianismo de um homem só. O cristianismo é sempre plural. É sempre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É sempre onde tiver 1 ou mais, 2 ou mais reunidos do meu nome, eu estou presente. 2 ou mais reunidos, sempre no plural. Ali eu estou. No individualismo eu não habito, diz o Senhor. Não estou com aqueles que estão sozinhos. Então, a disciplina bíblica é uma das grandes provas de que nós precisamos frequentar uma igreja, de que precisamos de uma liderança que consideremos amorosa, justa e fiel, para nos guiar e nos ajudar. Então, primeiro princípio. Uma ideia muito errada sobre graça e misericórdia. O que é a graça? O que é a misericórdia? A graça e a misericórdia declaram que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Qualquer um pode entrar por aquela porta e ser salvo. Até o Lula. Imagina, seria um milagre. Eu creio. Qualquer um. Não é, a Escritura diz isso, não sou eu. Qualquer um. A prostituta. Qualquer um é bem-vindo aqui. Porque Jesus veio buscar o perdido, e nós também, porque nós somos enviados dele. A igreja é a casa da misericórdia, que aceita qualquer um, qualquer pecador arrependido. Mas isso não significa que, estando uma pessoa na igreja, sendo membro da igreja, depois de um bom tempo, já tendo ouvido inúmeros ensinos da Escritura, sabendo o que a Escritura diz, se essa pessoa insiste em viver no erro, amor é pedir que ela se retire. É o que diz o apóstolo Paulo. Mas temos uma ideia muito errada do que é misericórdia. Temos uma ideia muito errada do que é
a graça de Deus. A graça de Deus não é libertinagem. Segundo, algo muito parecido, que é uma ideia errada sobre amor. Para muitos hoje, amor é deixar todo mundo fazer o que quiser. A Bíblia diz que amor é disciplinar. Provérbios 13, 24, está escrito assim: o que retém a vara, aborrece a seu filho. A palavra aborrece aqui, para mim e para você, em português, tem aquela conotação assim do tipo, pô, minha sogra foi lá em casa essa semana, isso me aborrece. Não é? Um desconforto. Não é esse o sentido da palavra aqui, no original. Tanto que em algumas versões aparece assim, ó, quem retém a vara odeia seu filho. Odeia. Odeia. E ele continua. Mas o que ama, cedo o disciplina. Cedo o disciplina. Disciplina seu filho. Ou seja, quem ama, disciplina. Se um pai que deixa de praticar disciplina com seus filhos, diz a Escritura, não ama seus filhos, um pastor e um presbitério, uma liderança de igreja que não disciplina seus membros, também não ama suas ovelhas. Talvez esteja mais preocupado em manter uma arrecadação alta e uma igreja cheia do que ser instrumento de bênção na vida das pessoas, repreendendo-as no momento que for oportuno. Mas aqueles que não amam as ovelhas não querem correr o risco de repreender alguém e ver a pessoa saindo pela porta da frente, indo embora. Ele está mais preocupado consigo mesmo do que com as pessoas. Hebreus 12:8 diz: mas se estáis sem correção, de que todos se têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O discurso hoje é: temos que aceitar tudo em nome do amor. O discurso bíblico é: temos que repreender, e em alguns casos mais esporádicos, às vezes até expulsar em nome do amor. Às vezes, para salvar o corpo, é necessário amputar um braço. Às vezes é necessário. Terceiro, aceitar a disciplina. É necessário que as pessoas tenham dentro de si essa ideia de aceitar disciplina. Qualquer organização exige que se respeite as regras para que você possa participar dela. Qualquer uma. Garanto que em sua empresa deve existir algumas normas. Por exemplo, a roupa a ser usada. Enfim, há inúmeras. Você não pode fazer o que você quer em uma empresa. Você não pode fazer nem o que você quiser, nem mesmo em um time de futebol. Um jogador de futebol, recentemente, ele já estava contratado por um time, eu não lembro se era Corinthians, qual era, vamos colocar lá, pelo São Paulo. Contratado pelo São Paulo. Já tinha tudo acertado já. E aí descobriram um post que ele havia feito, acho que no Twitter ou no Facebook, há algum tempo atrás, falando mal do São Paulo. Descobriram isso. Desfizeram a contratação. Desfizeram. Você não é obrigado a ficar aqui. Mas se você quiser ficar, você precisa obedecer às regras. Nós temos tentado tirar todas as nossas regras, não da minha cabeça, mas da Escritura. Da Escritura. Agora, é claro que em alguns momentos há assuntos que são difíceis. Assuntos que são difíceis. Por exemplo, no início da igreja cristã, inúmeros cristãos eram perseguidos e foram mortos. Nesse meio, alguns negaram Jesus Cristo. Ficaram com medo e negaram Jesus Cristo. Aí surgiu a polêmica. O que fazer com essas pessoas? Nós podemos aceitá-las na igreja ou não? Podemos dar uma chance? Que disciplina iremos praticar? Então, está vendo? A igreja teve alguma divergência. Como efetuar de maneira prática a disciplina? Hoje também. As igrejas que não são verdadeiras nem querem praticar a disciplina. Mas mesmo uma igreja verdadeira pode ter alguns momentos que aquela igreja fala, poxa, como que nós praticamos isso aqui? Por exemplo, qual é o caso que nós devemos levar para o público? Porque a Bíblia diz, em alguns casos, a disciplina deve ser pública. 1 Timóteo 5,20. Aqueles que vivem em pecado, repreende-os na frente de todos para que os demais temam. Em qual tipo de circunstância nós devemos levar a público? Pode haver uma divergência ali, leve e mínima. Mas a base
de igrejas sérias é a mesma, de que a disciplina deve ser misericordiosa, mas que em alguns casos é necessário até a expulsão. Mas é necessário que as pessoas obedeçam. As pessoas, de vez em quando alguém diz, eu faço o que eu quiser. Ótimo, você pode fazer o que você quiser na sua casa. Se você quiser participar de algum lugar, uma empresa, de uma ONG, enfim, de qualquer organização, você não pode fazer o que você quiser. Você faz o que quiser se estiver sozinho, na sua casa. Na sua casa você é o rei. Você faz o que quiser lá. Mas se você quer participar de um lugar, você precisa se submeter às regras que são impostas ali. Se você frequenta a igreja e diz, não, o que eles estão pregando é heresia, então saia dali. Vá para outro lugar. Vá para outro lugar. Mas é óbvio que hoje, como eu disse no começo, vitimados, influenciados pela cultura, as pessoas não querem jamais se submeter. Quando, por exemplo, há algum assunto um pouco mais difícil, do tipo, eu vou citar só uma besteira, tá? Há uma polêmica, a gente não sabe exatamente, olha, nesse caso aqui o texto diz isso aqui. Mas como que a gente aplica isso de maneira prática? Por exemplo, olha, vamos pintar aqui a parede de rosa. E aí, o membro ouve aquilo e fala, não, peraí. Tem um outro pastor lá, que ele é um pastor sério. E ele fala que o melhor é pintar de verde. Que de acordo com a escritura, aquela parede tem que ser verde. Aí sabe o que o membro da igreja faz? Ele fala, não preciso me submeter a isso, porque o outro pastor lá disse que é verde. Então veja, nós tentamos aqui de todo o coração seguir a escritura. Mas há assuntos que são mais difíceis. Que mesmo entre pastores sérios, há pequena divergência. Você vai ver lá, o pastor Augusto Nicodemos, o pastor Hernando Dias Lopes são da mesma igreja presbiteriana, são homens maduros, homens de Deus, e alguns assuntos eles têm alguma divergência leve. E aí o que as pessoas fazem? Não, fulano lá da internet falou, então está falado. Mas na realidade, ele usa isso apenas como desculpa. Ele nem segue mesmo aquele pastor da internet. Ele apenas saiu pesquisando e procurando para achar um cúmplice para aquilo que ele quer fazer. Então, em alguns casos, pode ser que na outra igreja lá, eles falam, não, aqui a gente deve pintar de rosa. E aqui a gente fala, não, aqui vai ser verde. E não são assuntos assim que são centrais na fé cristã. São assuntos que são importantes, mas que a gente às vezes tem uma pequena divergência. Então, se você está aqui, você deve seguir. Então, por exemplo, se eu frequento uma igreja, se eu estou numa igreja que não pode a mulher depilar o sovaco, eu tenho que abraçar minha mulher lá, pegar aquele macaquinho lá. Se eu não concordo, então é que eu saia de lá. Agora eu não posso frequentar um lugar. Eu não posso fazer isso em nenhum lugar. Isso é estupidez. Isso é arrogância. Aí o cara fica ali e fica falando mal. Não, isso não pode. Isso não pode acontecer. Mas nós temos que ter uma disposição para mudar a nossa cultura, que é uma cultura totalmente rebelde. Totalmente rebelde. Basta o pastor dar uma repreensão no irmão, ele já sai e falando mal da igreja, e aí troca de igreja. Por quê? Porque não possui um coração cristão, verdadeiramente cristão. Porque um coração cristão é um coração de uma ovelha que permite ser guiado. Permite ser conduzido. Então, como a disciplina é praticada? A gente vai começar pela parte pior, que é a expulsão de alguns membros. Então, primeiro lugar, que é o tema aqui do apóstolo Paulo, né? Vou começar por aquilo que é o mais difícil. Aquilo que é praticado depois de que tudo já foi tentado, depois de muito amor, paciência, carinho e ensino aplicado, e ainda assim não surtiu efeito, nós podemos até chegar a expulsar o membro da igreja. Ele primeiro diz, olha, entregue para Satanás, lance fora, tire do meio, e por último ele diz, expulse. É muito comum cristãos dizerem assim, isso não pode ser feito. Porque Jesus falou lá a parábola do joio e do trigo, não foi? Lembra da parábola? O homem saiu a semear e semeou a semente no campo, e aí veio o diabo e semeou o joio no meio do trigo. E aí os discípulos foram conversar com Jesus e falaram, Senhor, podemos tirar o joio? E Jesus disse, não tire o joio, porque senão vocês vão tirar o trigo junto. E aí então eles dizem, tá vendo? Tá vendo? Não pode. Você não pode tirar da igreja o joio. Então veja, se essa interpretação está correta,
a Bíblia é imperfeita, porque Paulo está dizendo outra coisa aqui. Já começa por aí. Segundo, o próprio Jesus explicou a parábola. Veja o que Jesus diz, quando ele explica a parábola. A semente é a palavra, o semeador sou eu, ou os meus ministros que pregam. O trigo são os filhos de Deus, o joio, os filhos do diabo. E aí ele diz, o campo é o mundo. Está lá na parábola. Ele não disse, o campo é a igreja. Ele diz, o campo é o mundo. Paulo não diz aqui, que direito eu tenho para julgar os de fora? Os de fora? O joio lá fora? Deus vai lhe dar. Na igreja, nós julgamos. É isso que Paulo está dizendo, e isso concorda com o ensino de Jesus Cristo. No antigo Israel, o antigo Israel, ele era a igreja. Toda a nação era o povo de Deus. Toda a nação de Israel era a comunidade de Deus. E havia disciplina bíblica. Por exemplo, em alguns casos específicos, havia apedrejamento. A pessoa era retirada da comunidade. Como? Via pena de morte. Via pena de morte. E o texto explica por quê. Porque senão haveria maldição sobre o povo. Eu já ouvi de inúmeras igrejas, principalmente aquelas que fazem parte do movimento de crescimento de igreja. São igrejas que têm como objetivo crescer, custe o que custar. Eu já ouvi várias vezes a seguinte frase: temos que fechar as portas dos fundos, não deixar ninguém sair. Essa é uma igreja saudável, dizem eles. Não. As portas dos fundos devem sempre estar abertas. Uma igreja sadia não é medida apenas pelas pessoas que entram, mas pelas pessoas que saem também. Porque a Bíblia diz que Deus está preparando uma igreja pura e sem mácula. Paulo diz aqui, um pouco de fermento contamina toda a massa. Essa é a linguagem figurada que Paulo usa. Mas no Antigo Testamento, há inúmeros exemplos de que o pecado de um só homem trazia desgraça sobre toda a comunidade. E o mais evidente deles é a história do rapaz que pegou uma capa babilônica, lembra? A Bíblia diz que o povo de Israel destruiu Jericó. E Deus lhe disse que vocês não peguem nada dessa cidade, nenhum despojo. Despojo, você sabe, eram as riquezas que ficavam ali da guerra. O povo vencido perdia tudo, obviamente. Todas aquelas riquezas ficavam ali. Então Deus disse, não peguem nada. Por quê? Porque o primeiro é sempre de Deus. O primeiro é sempre de Deus. A primeira cidade deveria, então, ser oferecida ao Senhor. Então diz o texto que o povo de Israel foi para outra batalha, para lutar contra uma cidadezinha chamada Ai. Uma cidadezinha minúscula. Minúscula. Israel havia destruído as muralhas de Jericó. Uma cidade grande, poderosa. E agora diz a Bíblia que Israel estava perdendo uma batalha para Ai. Esse era o nome da cidade. Então diz a Bíblia que Josué começou a orar. Estava lá ajoelhado e chorando. Aí Deus falou, para de orar. Não é mole não, quando Deus manda a gente parar de orar, né? Levanta. Vai fazer alguma coisa, rapaz. E aí diz o texto que Deus falou assim, há pecado no meio do povo. Um figurinha, um mão leve, um petista, estava lá no meio. E esse rapaz foi lá e pegou uma capa babilônica. E diz o texto então que por conta do pecado daquele único homem, todo o povo pereceu. Isso é chamado também, em outro contexto, de pecado original. Já ouviu isso? Pecado original. O que é o pecado original? O pecado de Adão trouxe juízo sobre toda a humanidade. O que Adão fez condenou todos os outros, ainda que os outros não estivessem lá. As pessoas dizem, não acredito nisso, não acredito no pecado original. Não, não é que não acredita, ele não aceita. O pecado original está aí, para todo mundo ver. Posso te dar uma prova? Quem votou aqui no... Não levanta a mão, hein? Quem votou no Lula? Eu não votei. E eu não votei na Dilma. Mas estou colhendo tudinho que eles fizeram aí, ó. Todos nós estamos colhendo. Um conhecido meu, ele era muito rico, e falou, não vou deixar nada para os meus filhos. E encheu o caneco, saía com prostituta, deixou apenas dívida para os filhos. O meu pai, entretanto, trabalhou duro, guardou o dinheiro para nós. Eu não fiz nada para ter
o que o meu pai me deu. Aquele outro rapaz também não fez nada para ter as dívidas que o pai dele deixou para ele. Ele colhe o que o outro plantou. Isso está aí, em todo o mundo. Alguém faz uma burrada e outros entram junto. Na igreja acontece o mesmo. Um faz algo e todo o povo perece. É isso que ele está dizendo aqui. Lembra também do caso de Jonas? Jonas está em pecado, Deus manda-o ir para Nínive, ele vai para Tarsis, e diz o texto então que vem uma tempestade sobre o barco, cujo qual Jonas estava. E todo mundo estava perecendo, por conta de Jonas. É por isso que é necessário que haja repreensão, disciplina e em alguns casos até expulsão. Por quê? Porque em primeiro lugar, o pecado traz maldição sobre todos nós. Nós perdemos a bênção de Deus. Segundo, o mau exemplo. O mau exemplo. Se a gente tolera aquilo que é errado, depois, com o passar do tempo, está todo mundo fazendo o que é errado. Ah, pastor, nós não somos assim não. Vou te dar um exemplo. Quem podia imaginar que nós chegaríamos num nível como nós estamos hoje? De um jogador, um homem, jogando vôlei com mulheres. Quem diria que nós chegaríamos num dia em que o Pablo Vittar, que é um homem, ganharia o prêmio de melhor cantora? Como? Como que nós chegamos num nível desse? A cada dia foi semeado e semeado o homossexualismo em nossa cultura. Um dia fizeram um filminho lá, O Segredo de Brokeback Mountain. O amor entre dois cowboys. Hã? Olha que coisa, hein? Aí passa um tempo, aí tem um beijinho gay na TV. E aí, na novelinha lá, o pastor é sempre safado. E os gays na novela são sempre gente boa, sempre gente do bem. Aí a gente chegou nesse nível que a gente está hoje, onde até cristãos toleram o homossexualismo. Por quê? Um pouco de fermento leveda toda a massa. As pessoas começam a se acostumar com o pecado. Acostumar. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa assim ao vivo ali, beijando. Um homem beijando outro homem. Eu quase bati o carro. Deu tremedeira em mim. Falei, gente do céu, não acredito que chegou aqui. Que em Guará, foi ali em frente ao shopping. Falei, gente do céu, mas eu cheguei em casa, eu estava apavorado, sei lá. Mas aí, a gente vai se acostumando com aquilo que é mal. Vai se acostumando. É por isso que temos que condenar. É por isso que essas pessoas, elas estão bem consigo mesmas. Por isso que elas precisam ouvir não é uma mensagem de amor. A maior mensagem de amor para elas é: parem, vocês vão para o inferno. É despertá-las do sono que elas se encontram. E o mesmo se dá também na igreja. Se nós toleramos aquilo que é errado, depois todos os outros estão praticando aquilo que é mal. Com certeza isso não é motivo. Porque o argumento típico da pessoa safada é esse, não é? Ah, o meu irmão faz também. Mas nós não devemos dar margens para que o mal se propague em nosso meio. Mesmo aquelas pessoas que são sérias acabam se acostumando com aquilo que é mal. Veja se antigamente, mesmo na sociedade, as pessoas tinham coragem de divorciar. Mesmo lá fora. Não tinham, mas hoje todo mundo se acostumou com isso. A mulher queimou o feijão. Fala, pode ir embora, filha do diabo. Qualquer coisa. Por quê? O divórcio já se tornou algo normal. As pessoas não se indignam mais. Acham que é normal. Não é. Segundo, cada pecado uma disciplina ou cada crime uma sentença. Paulo diz que o autor de tal infâmia, quando ele diz de tal infâmia, ele está dizendo, foi muito grande. É um pecado muito grande que foi cometido aí.
Cada pecado merece uma punição. No Antigo Testamento, havia diferença nas sentenças. Em alguns casos, havia apedrejamento. Veja esse caso que é um símbolo bem peculiar. Vamos lá. Deuteronômio 21, 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde são sinônimos, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda que castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirão e temerão. Primeiro, Deus não converteu, tá? Porque alguns crentes, os crentes moderninhos, eles acham que Deus no Novo Testamento ele mudou. Eu só tenho uma Bíblia, eu não tenho duas. Uma Bíblia que no Antigo Testamento fala uma coisa e uma Bíblia que no Novo fala outra. Não, eu só tenho uma Bíblia, eu só tenho um livro. E os dois se completam, eles se harmonizam, eles não entram em contradição. Eu não tenho dois deuses, um Deus irado no Antigo Testamento e um Deus bonzinho no Novo. Eu tenho um mesmo Deus que é amor e justiça no Antigo Testamento, que é amor e justiça no Novo Testamento. Portanto, isso aqui vale para hoje com certeza. Nós, como não somos Israel, nós não podemos apedrejar os nossos filhos. Mas em alguns casos, diz a Escritura, devemos sim expulsá-los de casa. Essa é a base. Pelo menos foi assim que eu ensinei para o meu filho esse texto. Se você decide viver dessa maneira, nessa casa você não vai ficar, a sua irmã e ninguém. Deus não mudou. Ou Deus converteu no Novo Testamento. Deus chegou e falou: gente, onde que eu estava com a cabeça, hein? Escrever aquilo, hein? Gente, calma, agora vou pegar mais leve. Eu estava me estressado. Moisés, aquela galera lá, o povo deixou doido. Mas agora eu estou paz e amor agora, só paz e amor. Aqui nós temos um exemplo clássico da disciplina. Diz o texto que o filho não deu ouvidos, depois o filho foi repreendido e mesmo assim ele não se arrependeu, ele se manteve no erro. Esse é um exemplo clássico da disciplina. Você tenta, você fala, você repreende, você disciplina. E se depois de tudo isso ainda há insistência no pecado, diz o texto, é necessário que ele seja retirado da comunidade. Retirado da comunidade de Israel, que somos nós. É claro que nós precisamos ler a Bíblia e ver como nós iremos agir em cada caso. Por exemplo, aqui, adulterando com a madrasta, é uma coisa grave. E Paulo diz, olha, é passível de exclusão da igreja. Agora, aqui, o contexto ainda, é bem provável que ele foi expulso porque ele mantinha-se no pecado. Porque se houvesse arrependimento, há perdão para isso também. Mas o que acontece aqui provavelmente era isso. Ele não se arrependeu. Ele estava vivendo com a mulher. Algumas coisas, por exemplo, nós aqui tivemos que decidir como igreja. O que nós faremos com uma moça ou um rapaz que decide, sendo membro de nossa igreja, se relacionar com um ímpio? Esse, por exemplo, é uma coisa de repreender publicamente. É o que nós vamos fazer nesse exato momento agora. O que faremos com uma pessoa que é crente, mas decide se relacionar com um ímpio? Você não é membro de nossa igreja. Você não pode tomar a ceia. Você pode apenas participar do culto à noite. Porque a Bíblia diz que um crente não se relaciona com um incrédulo. Você pode apenas fazer isso. Por misericórdia, acreditamos que deve ser essa a posição. Em algumas havia polêmica até de se expulsar ou não da igreja. Mas decidimos assim. Porque a Bíblia diz isso. E não farei seu casamento. Não farei seu casamento, não irei em seu casamento. E nós apenas permitiremos que você participe do culto domingo. Participe de nossas reuniões públicas, que são abertas a todos. Mas você não é membro de nossa igreja. Não tome a ceia. Afinal, Paulo diz isso. Examine-se o homem a si mesmo, antes de tomar a ceia, para que não recorra em maldição. Pegou o dinheiro emprestado de alguém e não paga. Como é que faz? Nós conversamos com ele. E ele tem que pagar. Paulo diz, os roubadores não podem ficar entre nós. Não pode. Tentamos, conversamos, porque tem gente que tem vício de fazer isso. Ele tem vício de emprestar dinheiro dos outros. Tem vício. E há muitas pessoas mal intencionadas que vêm para a igreja e se aproveitam da bondade de pessoas para fazer isso.
Mas nós não aceitamos isso. Que as pessoas fiquem se aproveitando de nossos irmãos. Uma vez, e alguns casos a gente repreende de maneira pública. Porque a coisa é pública. 1 Timóteo 5,20. Aqueles que vivem em pecado, repreende-os na frente de todos, para que os demais temam. Como que a gente aplica isso? A gente tem tentado fazer assim. Nos casos que todo mundo vê, por exemplo, você é crente e se relaciona com o ímpio, está todo mundo vendo. Eu não quero que meu filho olhe para isso e ache que é normal, porque não é. Não é. Não é. Então é necessário que ele me ouça daqui dizendo, não aceitamos. Não aceitamos isso. No meu caso, especificamente, se ele fizesse isso, ele não ficaria na minha casa. Não vai ficar. Porque quem manda na minha casa sou eu. Um garoto de 18 anos não vai mandar na minha casa. Se ele quiser se relacionar com o ímpio, que ele vá trabalhar e saia da minha casa. Na minha casa não fica. Então, isso, por exemplo, nós repreendemos em público. Por quê? Porque todos estão vendo. Todos estão vendo. Aquele garotinho está vendo isso. E eu não quero que ele ache que é normal. Eu não quero que esse fermento contamine os outros. Eu não quero isso para eles, porque Paulo diz, isso não vai dar certo. Porque são mentes diferentes. Não vai dar certo. Casos que se tornaram públicos. Todo mundo está sabendo. A repreensão será pública, para que os outros saibam que nós somos sérios, que aquela pessoa está sendo repreendida, está sendo cuidada. Está sendo cuidada. É assim que a gente tem feito. Mas aqueles casos onde ninguém sabe, nós temos, mesmo que seja aparentemente grave, nós temos tentado deixar em particular, para preservar a pessoa, tentamos no máximo possível preservar. Foram poucas as vezes que nós repreendemos alguém publicamente. Para falar a verdade, no culto de domingo, nem tenho costume. Porque a visitante, de quinta também, a visitante, pessoas... Aí eu vou lavar a roupa suja aqui com o visitante vendo. Mas, por exemplo, uma vez, um garoto estava falando heresias para todos os jovens. Então era uma coisa pública, estava todo mundo sabendo. Mas aí, todos os jovens sabendo. Aí eu reuni os jovens e falei, esse menino está pregando isso, isso e isso. E a Escritura diz isso, isso e isso. Nós não aceitamos isso. E aconselho que vocês não andem com essa pessoa. Então essa foi a repreensão pública que nós praticamos. É bem raro, mas às vezes acontece. Uma vez também um rapaz estava falando, no Senhor, estava pregando que Eva teve um filho com a cobra. Tudo bem, é uma coisa que a gente, ele é louco, eu sei. A gente pode apenas ter misericórdia e não ligar para ele, né? Só que o problema é que ele chegava e todo dia ele pregava isso e falava alto. E chegava no PG, no nosso pequeno grupo, e toda vez que era hora dele falar, ele falava isso. E um dia, eu estava chegando à igreja, ele estava sentado na porta da igreja, e levantou e falou alguma coisa, eu não lembro mais o que ele disse exatamente, mas ele falou alguma coisa assim, pastor, é tudo sem vergonha, não sei o que lá, não sei o que lá, alguma coisa nesse sentido. Aí eu estava chegando na hora. Aí ele falou, não é para você não, pastor. Eu falei, para quem então? Eu falei, aqui você não frequenta mais. E todos tinham ouvido, um monte de gente vendo. Eu falei, você me conhece para dizer que eu sou desonesto? Então aqui você não frequenta mais. Você não pode frequentar. E outra coisa, vai ter filho com a Eva, com a cobra, lá no diabo que o parta. Aqui, aqui ninguém tem filho com a cobra, não. Na realidade, como eu tenho dito, até a nossa repreensão, no caso de alguém que se relaciona com um ímpio, não temos raiva dessa pessoa. Eu quero que cada vez que ele venha tomar a ceia, ele se lembre que ele está em pecado. O meu desejo é alertá-lo e despertá-lo do sono que ele se encontra. Ele está num sono, ele acha que é normal. Não, não é normal. E eu quero que cada ceia ele lembre-se disso. Que o que ele está fazendo pode trazer prejuízos sérios à vida dele. Então, toda a repreensão visa o bem das pessoas. O bem de alguém. Daquela que está sendo repreendida, ou até naqueles casos onde alguém é expulso, visa o bem do restante da comunidade. Acreditamos que a disciplina é o amor. Agora, como eu disse, nós conversamos, nós tentamos, insistimos, inúmeras e inúmeras vezes, inúmeras vezes. E os irmãos mesmo que estão aqui, e quantas vezes eu já conversei, e em qual oportunidade chegamos lá dizendo, seu safado, pilantra, você é vergonha? De maneira alguma. De maneira alguma. Nós conversamos. Nós simplesmente conversamos. Falar, irmão, isso é errado. Isso não é de Deus. O que você está fazendo não é de Deus.
Um tempo atrás, uma pessoa publicou uns negócios lá feiosos lá no Facebook e fomos conversar. Falei, olha, isso não é comportamento de cristão. Isso está errado, não faça mais isso. Não chegamos lá humilhando a pessoa. Não, nós apenas queremos o bem dela e também a preservação de nossa comunidade. Por quê? Está lá, o cara publicando um monte de coisa estranha lá no Facebook. E aí depois o povo fala, isso aí é da Resgatar? Mas a Resgatar não é séria? E essa bagunça aí? Então, você está carregando o nome de nossa igreja. Onde você vai, você carrega o nome de nossa igreja, de nossa comunidade. É por isso que você, se quer participar daqui, deve estar disposto, sim, a, em alguns momentos, quem sabe, ser repreendido, mas de maneira amorosa, no particular, quase todas as vezes. Terceiro, lidando com aqueles que não são membros de nossa igreja ainda. Aqui no nosso culto nós não temos apenas membros, nós temos pessoas que estão nos visitando. Nós temos pessoas que estão vindo para ouvir a palavra. E as pessoas não vêm perfeitas. Não. As pessoas se aproximam da igreja com inúmeras falhas, assim como nós ainda temos também. E elas vão participar aqui. E a cada dia, novas e novas pessoas virão. E nós temos que dar tempo às pessoas. Tempo para que elas ouçam a palavra inúmeras vezes. E até para que elas se batizem. Mas para que isso aconteça, vai levar um tempo. Por exemplo, o cara chega aqui e ele é amaziado. Ele não é membro ainda. E nem pode. E aí, ele está frequentando o culto, mas ele diz, estar amaziado não é errado. Expulsamos ele no outro dia? Claro que não. A pessoa veio para o mundo com ideias erradas. E essas ideias não serão mudadas num dia, em uma pregação. É necessário amor, misericórdia, que teremos paciência, e tratemos, e conversemos, e falemos com essas pessoas, que venhamos a dar um tempo para elas. Uma vez, vou dar um exemplo. Uma vez, uma pessoa veio para a nossa igreja, estava amaziado, e estava aqui, frequentou um bom tempo. Aí se passaram meses, aí eu fui falar com ele, irmão, depois de, acho que uns 8 meses. Falei, irmão, você sabe que é errado. Você mora junto com a moça, não está casado com ela, porque ela ganhava pensão do marido que havia morrido. Falei, olha, e outra coisa, a Bíblia diz que o homem da casa sustenta a sua esposa. Então você está com a mulher por causa do dinheiro, aí o fundo que está sustentando a casa? Não, é você que tem que sustentar. Se você é homem, você tem que sustentar a casa. Ela tem que sim que parar com aquilo lá. Você tem que abandonar essa pensão aí e sustentar a sua esposa. Véio. Aí ele falou, não, pastor, é isso mesmo, está certo. Dá um tempo só aí, a gente vai ajeitar. Falei, ótimo, será ajeitado isso. Passou um ano, tá vendo? Porque a Bíblia não dá um tempo, e eu tenho tentado dar o maior tempo possível. Acho que quase um ano. Fui falar novamente com ele. Falei, irmão, e aí? É óbvio, nesse processo eu já havia conversado outras vezes. Aí eu falei, olha, você tem um mês. Você tem um mês para casar. Se você não quiser casar, você não pode mais participar de nossa igreja. E infelizmente ele não quis casar. Mas esse é um exemplo do que eu estou querendo dizer. Que a gente tem tentado unir misericórdia, muita misericórdia, mas também com justiça, porque o nosso Deus é misericordioso e justo ao mesmo tempo. E é o que a gente tem tentado fazer. E com qualquer um aqui, por mais cabeludo que tenha sido o pecado, nós sempre temos tentado tratar com preservação. Quando inúmeras pessoas aqui, quase todos que estão aqui vieram do mundo, poucos aqui eram crentes desde pequeno. Fizeram coisas horríveis. E confessam a mim e falam comigo. Nem para minha esposa eu falo. Então nós temos tentado fazer isso para preservar cada um da melhor maneira possível. Porque a Bíblia nos ensina a fazer isso. Que nós não devemos sair por aí propalando e humilhando as pessoas. Não é esse o nosso desejo de maneira alguma. É o que nós temos tentado fazer de todas as maneiras possíveis, preservar a vida de cada uma das pessoas. A não ser quando não tem jeito, quando o pecado é público, está todo mundo sabendo. Infelizmente, aí temos que tratar de maneira pública. Mas temos sempre tentado preservar as pessoas que aqui estão, da melhor maneira possível. Quarto e último princípio. Você é responsável diante de Deus pela pureza dessa igreja.
No versículo 1, Paulo diz: se ouve que há imoralidade tal. Como Paulo sabia? Ele ouviu, alguém contou para ele. Alguém contou para ele. Em 1 Coríntios 1,11, Paulo diz assim, põe lá. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Interessante que Paulo aqui faz bem diferente de como muitos fazem. Muitos fazem assim, ó, irmão, estão todo mundo falando de você aí. Quem é todo mundo? Todo mundo é muita gente. Quem é todo mundo? Nós não fazemos assim. Nós fazemos como Paulo. Ô, irmã, fofoqueira. É brincadeira, não fazemos assim. Só brincadeira. Irmãzinha, com a língua um pouquinho grande. Não, não fazemos assim também. Eu falei, irmã, você falou que não devia falar ali, minha querida. Não, pastor, não falei não. Falou sim, fulano e beltrano viram você fazendo isso, isso e isso. Esse é o objetivo. Agora, pastor, não há outra maneira de resolver os problemas. Que vai surgir fofoca na igreja? Vai. Agora, tentamos resolver isso. E a maneira é dando nome aos bois. Fulano é testemunha, te viu aquele dia fazendo isso e aquilo outro. É o que Paulo disse. E aí ele veja, ele fala, eu estou sabendo o que aconteceu aí porque eu fui informado, alguém me disse. Gente, a gente não vai contratar um detetive aqui para ficar investigando os outros, né? Não. Não é esse o nosso objetivo. De maneira alguma. Nós queremos ajudar as pessoas. Nós não estamos por aí achando que as pessoas estão fazendo coisa errada. Não. Agora, você passou ali no Spani, viu o irmãozinho saindo com a Spaniquete lá. Sabe o que é Spaniquete, né? O Lelo que inventou aí. O Jorge lá, né? O Jorge. Né? Que fica lá, os travestis lá. E aí você passa e vê o irmão. Aí você fala, olha que igreja, hein? Ninguém vai fazer nada? Mas criatura, você é esse alguém que vai fazer alguma coisa. Eu não vi como é que eu posso fazer. Paulo fez porque falaram para ele. Você tem que falar. Você é responsável diante de Deus. Porque se você viu, agora você é cúmplice. Se você não falar. É claro. Às vezes você você pode seguir o caminho de Mateus 18. Mateus 18 diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Não fala para ninguém. Né? Se o meu irmão pecar contra mim, eu vou e falo só para ele, não falo para mais ninguém. Mas como que a gente faz? A gente faz o contrário, né? Se o meu irmão pecar contra mim, eu falo para todo mundo, menos para ele. Não é? Não é assim que a gente fala? Aí a gente faz fofoca. E isso é pecado, diz a Escritura. Então você pode ir lá falar para ele, irmão, o que você está fazendo é errado. Não faça mais isso. Não faça isso. É claro que ali em Mateus 18, o pecado é contra você. Se você viu o irmãozinho lá, saindo com a garota de programa, ou um garoto de programa, ou um traveco de programa, alguma coisa de programa, e você não se sente confortável, você pode falar para mim, e eu vou falar com ele. Agora, o melhor seria você mesmo, porque ele, apenas um ali, né, pode acontecer, se foi apenas você como testemunha, e se ele falar, não estava, o irmão está mentindo, nós acabamos ficando com ele, porque é melhor deixarmos alguém aí, um culpado livre, do que um inocente preso. Porque, o que eu estou querendo dizer é, vai que, se um rapaz tem a coragem de sair com um traveco, o outro também tem coragem de mentir. Então, na dúvida, a gente prefere ficar em paz, ficar em silêncio. E se ele fizer coisa errada mesmo, ele está fazendo coisa errada, a Escritura diz, nada há oculto que não venha ser revelado. Nada. Mas o procedimento é esse. Nós somos responsáveis. Como um dia vieram me falar, pastora, aquele irmão lá está fazendo umas coisas atravessadas lá. E está levando o nome de nossa igreja. Aí eu me reuni e falei, irmão, isso que você está fazendo não é de Deus. O que ele prontamente falou, pastor, me perdoa, vamos me esforçar para não fazer mais. Vamos me esforçar para não fazer mais. E ele então, rapidamente se arrependeu. Como a Escritura também ensina, não é? Se o teu irmão pecar contra ti 70 vezes 7, que é só uma linguagem figurada para dizer, não interessa quantas vezes, mas todas as vezes ele se arrepender, nós tentamos de novo. Nós o ajudamos. Nós o ajudamos e insistimos. Mas é necessário que
cada um de nós, tenhamos o desejo de servir a Deus e de não fazermos fofoca, de não ficarmos falando mal daquilo que a gente nem tem certeza. Apenas quando temos certeza absoluta, temos prova, aí então devemos comunicar à igreja ou à liderança. Então, o objetivo da disciplina é restaurar a pessoa. O menino fez algo errado. Se você o ama, você faz o quê? Você conta para a mãe dele. Se você ama o menino, você conta para a mãe dele. Ah, o menino estava lá usando droga. Se você ama o menino, você conta para a mãe dele. Se você não ama, você conta para todo mundo, menos para a mãe dele. O mesmo se dá aqui. Se nós amamos as pessoas de nossa igreja, nós falamos com aqueles que nós sabemos que não irão expor essa pessoa e que podem fazer alguma coisa. Agora, quando não estamos nem aí, contamos para todo mundo, expomos a pessoa ao ridículo e à vergonha. Então, você faz parte dessa igreja. Por exemplo, alguém pegou dinheiro emprestado com você e ele não paga. Jesus diz, vai falar com ele sozinho. Se você não fez isso, então você não tem direito de falar para os outros que ele é um safado, pilantra que deve para os outros. Você não pode fazer isso, diz a Escritura. Ou você perdoa então a dívida, ou você fala com ele. Mas você não tem o direito de expor essa pessoa para os outros, diz Paulo. Agora, se você decidiu comunicar à igreja, nós vamos lá falar com ele. E aí o fulano continua pegando dinheiro com um monte de gente, não paga. Aí nós teremos que repreendê-lo, e se ele insiste nisso, até retirá-lo da igreja. Mas então, veja como você tem uma função importantíssima aqui também na igreja. Você é a igreja. Eu não sou a igreja, eu sou apenas um membro dela. Eu, junto com você, somos a igreja. Então você também tem uma responsabilidade diante de Deus. Responsabilidade. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos, para encerrar, nós queremos o bem de cada um de nossos irmãos. E quando nós somos repreendidos em amor, nós crescemos. Nós somos transformados. Quando pessoas com amor, carinho e, na maioria das vezes, discrição, nos repreendem, nos colocam no prumo, isso nos ajuda, isso é bênção para cada um de nós. Quantas vezes aqui, quantos casais, quantas vezes eu fui lá falar, falei, irmão, está errado. Porque está lá o homem e a mulher, e os dois estão discutindo. E, sem ninguém mais ali, o homem acha que ele está certo, e a mulher também. É sempre assim. É um problema. E às vezes alguém de fora, não é porque alguém é mais capaz. Não, é só porque há um outro que está ali imparcial. Porque você, na briga com a sua mulher, você puxa a sardinha para o seu lado. E a mulher também. Então, não é nem que o pastor é um cara super inteligente, mas é simplesmente alguém que de fora que pode ajudar problemas que talvez sozinhos vocês não conseguiriam resolver. É só isso que é o nosso desejo em repreender ou disciplinar as pessoas, assim como esse é o meu desejo quando eu disciplino meu filho, quando eu o repreendo, e às vezes até de maneira dura. É porque eu amo e eu quero que ele prospere, que ele avance. Então, até quando nós fazemos aqui, em casos extremamente raros, uma repreensão pública, até isso visa o bem, até daquela pessoa, para que ele saiba, olha, puxa, esse povo aqui não aceita isso. Se um dia eu quiser voltar, eu tenho que parar de pecar, eu tenho que parar com isso. Agora, se eu nunca repreendo, essa pessoa continua em pecado, eu vou para o inferno e ela vai junto. Ela vai junto. Uma vez aconteceu a mesma coisa, o rapaz queria casar com a moça ímpia. Eu falei, não, eu não vou fazer o seu casamento, mas pastor, não vou fazer, não vou fazer. Isso faz muito tempo já. Eu falei, não vou fazer, é errado. Aí ele saiu da igreja, foi para uma outra igreja, onde aceitaram ele fazer isso. A mulher quase matou o cara, foi uma tragédia. Aleluias. E aí, um dia ele falou, tá, gente, quando a mulher tentou matá-lo lá, aí você acha que ele lembrou de quem? Daquela igreja que o pastor falou, não tem problema você casar com mulher ímpia. Não, ele lembrou de mim, que era o pastor chato que falou, não aceito isso. Isso aí vai fazer mal para você. Ele lembrou de quem? Lembrou de nós. E ele voltou para a igreja. Aleluias. Então, a ideia da repreensão não é humilhar alguém. É para que as pessoas, ao ouvirem a repreensão, saibam,
nós estamos em pecado. E até quando elas não aceitarem a repreensão, e elas podem até sair da igreja, um dia lá no mundo elas podem se lembrar, será que a minha vida não está dando errado? Porque eu não estou obedecendo a palavra? Porque foi isso que o pastor disse aquele dia lá, que eu estava desobedecendo a Escritura. Será que essas coisas ruins que estão acontecendo na minha vida não é fruto daquilo? Agora, se o pastor não diz, irmão, o que você está fazendo é errado, ele está lá se dando mal e ele nem tem consciência de que é por conta do pecado dele. Porque ninguém o avisou acerca disso. Então, esse é o nosso desejo. Eu sei, né, eu já vi, tem muitas igrejas que o fulano fez um negócio lá, já traz ele na frente aqui, coloca ele na frente. Ó, irmão, aconteceu isso uma vez, a gente fez isso uma vez. O irmão teve que vir à frente e pedir desculpa na frente de todo mundo. Por quê? Porque ele era um líder e estava falando mal da igreja para toda a igreja, todos os PGs, todo mundo, ele ia de casa em casa, e falando mal do pastor. E aí pegamos várias provas, e todo mundo estava dizendo, não, ele veio na minha casa. A igreja era pequenininha, né? Tinha assim, 40 pessoas, e ele falou com todo mundo falando mal do pastor. E aí, infelizmente, tivemos que trazê-lo na frente da igreja, e ele teve que pedir perdão para todo mundo. Por quê? Porque ele falou mal para todo mundo. Estava todo mundo sabendo, a igreja estava tudo, gente com raiva, magoada, o pau estava quebrando, o negócio estava feio. E aí ele foi, chorou, pediu perdão, e fomos restabelecidos. Ele foi restabelecido, o próprio irmão, está conosco até hoje. Mas, está vendo? E a gente só fez isso porque não teve jeito. Literalmente, toda a igreja havia ouvido ele falar mal. Foi só por causa disso. Então, é assim que a gente tem tentado fazer. Aí o fulaninho está lá, fez uma coisa, mas ninguém nem sabe. Olha o tamanho, a nossa igreja tem um tamanho considerável. Não, aí a gente traz ele aqui à frente, você nem sabe quem que é o cara. Quem que é aquele cara ali, meu Deus do céu? O que ele está falando ali? Nós temos tentado fazer de maneira diferente. Só quando não tem jeito mesmo, que a gente acredita que é a aplicação daquele texto que Paulo falou. Aqueles que vivem em pecado, repreende-os na frente de todos para que os demais temam. Em último caso.